A sombra do silêncio. A chuva martelava o telhado de vidro do pequeno chalé de Clara, perdido no interior de uma floresta próxima a um vilarejo esquecido pelo tempo. Aos 34 anos, Clara era uma escritora em busca de inspiração, mas suas noites se arrastavam em branco. O único som que quebrava o silêncio era o insistente tic-tac do relógio na parede. Até que o telefone tocou. Era um som estridente, quase deslocado na calma do lugar. Clara hesitou antes de atender, como se algo em seu instinto soubesse que aquele gesto traria consequências. "Alô?", disse sua voz trêmula. Do outro lado, o silêncio reinou. Não era o tipo de silêncio comum. Parecia pulsar, vibrar, como se carregasse um significado. Depois de alguns segundos, uma voz rouca e grave sussurrou: "Você já ouviu o som da escuridão, Clara?" Ela desligou imediatamente, seu coração martelando no peito. Aquelas palavras pareceram se agarrar à sua mente como garras. Tentou afastar a ideia de que fosse algo além de uma brincadeira de mau gosto, mas a inquietação se recusava a ir embora. Clara deu uma última olhada pela janela. A floresta estava mais escura do que nunca. As sombras pareciam se estender como braços buscando algo. Respirou fundo e voltou para sua cadeira, mas o som do telefone ainda ecoava em seus ouvidos. Na manhã seguinte, Clara acordou com a mente pesada. O chamado misterioso da noite anterior ainda ecoava em sua cabeça. Abriu a porta para pegar o jornal, mas algo inesperado a aguardava. Na soleira, repousava um diário de capa preta, com as bordas desgastadas e páginas amareladas pelo tempo. Não havia remetente, nem bilhete explicativo. Clara hesitou antes de pegá-lo. Olhou ao redor, mas só encontrou o silêncio da floresta, interrompido pelo farfalhar das folhas no vento. Movida pela curiosidade, abriu o diário. A primeira página trazia uma frase escrita em caligrafia irregular. "As coisas que acontecem na sombra são verdadeiras, mesmo que ninguém acredite." Um arrepio percorreu sua espinha, mas não conseguiu parar de ler. As páginas seguintes eram preenchidas com relatos perturbadores, como um registro do dia a dia de alguém atormentado. Ali, uma pessoa desconhecida descrevia sussurros na escuridão, sombras que pareciam se mover por conta própria e a sensação de estar sendo constantemente observada. Mais adiante, uma anotação em letras tremidas dizia: "Ele está mais perto do que você imagina." Clara fechou o diário com força, sentindo o coração acelerar. Aquelas palavras pareciam ressoar em sua própria vida. Algo naquilo soava familiar, mas ela não conseguia explicar por quê. Tentou descartar o diário como uma coincidência, mas, enquanto o segurava, teve a estranha sensação de que as sombras ao seu redor estavam se aproximando. Olhou para os cantos do chalé, mas nada parecia fora do lugar, ao menos por enquanto. Naquela noite, Clara se sentia mais inquieta do que nunca. O diário repousava na mesa de centro, mas parecia pulsar como se estivesse vivo. Não queria abri-lo novamente, mas também não conseguia afastar os pensamentos perturbadores que ele havia despertado. Pouco antes da meia-noite, uma série de batidas interrompeu o silêncio do chalé. Eram firmes, ritmadas, mas com um som estranho, como se não fossem feitas por mãos humanas. Clara hesitou antes de abrir a porta. Do outro lado, um homem alto estava parado sob a chuva torrencial. Vestia um terno preto impecável e um chapéu de aba larga sombreava parcialmente seu rosto. Apesar de sua postura educada, havia algo de estranho nele. Seus olhos eram fundos, quase vazios, e seu sorriso era demasiadamente fixo. "Boa noite, senhorita. Meu carro quebrou na estrada. Poderia me emprestar seu telefone?" perguntou ele, sua voz grave e cortês. Clara vacilou, mas o hábito de sempre ajudar falou mais alto. Deixou-o entrar, mantendo certa distância enquanto ele atravessava a porta. O homem agradeceu com um aceno leve e caminhou até o telefone fixo na cozinha. Fez uma ligação breve,
falando em um tom baixo demais para que Clara pudesse entender. Antes de sair, ele se aproximou do diário sobre a mesa e o tocou levemente com os dedos. "Este livro", começou sorrindo enigmático. "É fascinante, não acha?" Clara tentou responder, mas sentiu um nó na garganta. Ele a encarou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Depois se despediu e saiu pela porta, desaparecendo na chuva. Quando Clara voltou para a sala, notou que algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, as sombras nas paredes pareciam se esticar, como se ganhassem vida própria. Nas noites que se seguiram à visita do homem de terno preto, Clara percebeu que o chalé não era mais tão silencioso quanto antes. Sempre que o relógio marcava 3 da madrugada, uma série de sussurros parecia ecoar pelos corredores. Não eram claros o suficiente para que ela pudesse entender, mas tinham um tom perturbador, como se alguém estivesse tentando invadir seus pensamentos. No início, tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças. Talvez o isolamento estivesse afetando sua sanidade. Porém, os sons tornaram-se mais intensos e frequentes, e Clara começou a notar outras coisas estranhas. Objetos mudavam de lugar. Livros caíam das prateleiras sem motivo. As sombras pareciam se mover, mesmo quando não havia luz suficiente para justificar seus contornos. Desesperada para provar a si mesma que não estava imaginando coisas, instalou câmeras pelo chalé. Passou a madrugada em claro, ouvindo os sussurros e sentindo a constante presença invisível. Na manhã seguinte, ao revisar as gravações, o sangue gelou. Em uma delas, uma sombra longa e disforme atravessava o corredor, movendo-se rápido demais para ser de algo humano. Em outra, uma figura estava parada no canto da sala, completamente imóvel, mas que desapareceu em um piscar de olhos. Clara não sabia o que era mais assustador: a possibilidade de estar sendo observada ou o fato de que aquilo poderia não ser real. Olhou para o diário, ainda sobre a mesa, como se ele fosse a causa de tudo, mas o medo de tocá-lo novamente era maior do que sua vontade de entender. Enquanto a noite caía novamente, Clara sentiu que as paredes do chalé estavam mais próximas do que nunca, como se a casa estivesse viva, conspirando para aprisioná-la. E os sussurros? Eles estavam mais altos. Determinada a entender a origem do diário e as estranhas ocorrências ao seu redor, Clara decidiu levá-lo ao antiquário do vilarejo. O lugar, conhecido por sua vasta coleção de objetos antigos e histórias misteriosas, parecia ser o único que poderia oferecer respostas. O dono do antiquário, Alberto, era um homem idoso de semblante cansado, mas com olhos que brilhavam com a paixão por segredos. Quando Clara colocou o diário sobre o balcão, ele o olhou fixamente, como se estivesse vendo algo proibido. "Este diário", murmurou ele, tocando-o com extremo cuidado, "não deveria existir mais." Clara sentiu um calafrio. Antes que pudesse perguntar, Alberto começou a explicar. Décadas atrás, um homem chamado Edgar havia vivido no chalé onde Clara agora morava. Ele era um recluso, obcecado por escuridão e mistérios, além da compreensão humana. Segundo Alberto, Edgar afirmava ouvir vozes nas sombras e ver coisas que ninguém mais podia. Dizem que ele desapareceu após tentar abrir um portal para algo do outro lado. Continuou o antiquário. Um ritual incompleto, mas o diário, ele registra tudo: suas experiências, seus medos e também seus erros. Clara ficou sem palavras. As peças começaram a se encaixar. Seria possível que as palavras do diário fossem realmente de Edgar? E se ele tivesse liberado algo que nunca deveria ter sido tocado? Antes de sair, Alberto fez uma advertência sombria. "Se esse diário chegou até você, não é coincidência. As sombras não escolhem ao acaso." Clara saiu do antiquário com a cabeça girando. Sentiu o peso do diário em sua bolsa, como se carregasse um fragmento de outra realidade. Voltou para o chalé ao anoitecer
mas agora a casa parecia ainda mais escura e silenciosa, como se estivesse à espera. Naquele momento, Clara percebeu que a única maneira de entender a verdade seria confrontá-la, mesmo que isso significasse se perder no mesmo abismo que engolira Edgar. De volta ao chalé, Clara sentiu o peso das palavras de Alberto. A casa parecia viva, como se esperasse que ela tomasse alguma atitude. O diário, agora em suas mãos, parecia pulsar, emitindo uma energia quase palpável. Decidiu que não poderia mais fugir. Se havia respostas, elas estavam ali. Clara acendeu todas as luzes do chalé, tentando afastar o medo crescente. Sentou-se no centro da sala com o diário e começou a ler em voz alta as passagens mais perturbadoras. As palavras pareciam ganhar vida enquanto saíam de seus lábios, ressoando no ar como se fossem ecoadas por vozes invisíveis. De repente, as luzes começaram a piscar. Uma brisa gelada percorreu o ambiente, embora nenhuma janela estivesse aberta. As sombras nas paredes começaram a se mover de forma lenta e deliberada, como se tivessem despertado. Clara sentiu uma presença atrás de si, uma energia sufocante que fazia sua respiração acelerar. "Você ouviu o som da escuridão?" perguntou uma voz grave e familiar. Ela se virou devagar e encontrou o homem de terno preto parado na porta. Sua aparência havia mudado. Os olhos eram completamente negros, sem nenhum traço de humanidade, e sua figura parecia se desfazer nas bordas, como se fosse feita de fumaça. "Você leu as palavras. Você o chamou", continuou ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "E agora ele está aqui." Clara tentou se levantar, mas suas pernas pareciam paralisadas. O homem estendeu a mão e apontou para o diário, que agora brilhava com uma luz escura, contraditória, que parecia sugar toda a claridade ao seu redor. "O portal se abriu, Clara!" O que foi interrompido por Edgar agora se completará. Antes que pudesse reagir, uma sombra enorme tomou forma no centro da sala. Era disforme, com movimentos erráticos, e emanava uma sensação de vazio absoluto. Clara sentiu sua consciência vacilar, como se estivesse sendo puxada para dentro daquele abismo. De repente, tudo ficou escuro. Clara despertou sobressaltada, deitada no chão da sala. O diário estava aberto ao seu lado, mas a luz do amanhecer que entrava pela janela parecia dissipar a opressão da noite anterior. Por um instante, acreditou que tudo não passara de um sonho terrível. Tentou se levantar, mas sua cabeça estava pesada e a sensação de que algo não estava certo permanecia. O relógio na parede marcava 3h33, mas o sol estava claramente no céu. Algo no ar parecia deslocado, como se o tempo e o espaço tivessem se desajustado. Tentando recuperar o controle, Clara decidiu se livrar do diário. Se ele era a origem de tudo, queimá-lo seria sua única chance. Enquanto procurava fósforos, notou algo estranho nas paredes do chalé. Sombras se estendiam em formas que não faziam sentido, mesmo com a luz natural preenchendo o espaço. Aproximou-se hesitante e viu palavras formadas nelas, como se escritas por mãos invisíveis. "Você nunca esteve sozinha." Um grito preso na garganta quase escapou. Sem pensar duas vezes, Clara correu para fora da casa, levando o diário consigo. A cada passo que dava em direção ao vilarejo, sentia-se como se algo invisível a seguisse. Quando finalmente chegou, buscou Alberto no antiquário, desesperada por respostas. Mas o antiquário estava fechado e coberto de poeira, como se ninguém entrasse ali há muito tempo. Ao perguntar a alguns moradores, recebeu uma resposta aterrorizante. Alberto havia morrido há mais de 2 décadas. Ela ficou atônita, sentindo o peso do diário em suas mãos aumentar. Voltou ao chalé com um nó no estômago. Ao abrir a porta, encontrou o homem de terno preto sentado à sua mesa. Ele sorriu ao vê-la e fez um gesto para que se aproximasse. "Bem-vinda de volta, Edgar", disse ele, sua voz fria e controlada.
Nesse momento, tudo fez sentido. Clara olhou para o diário em suas mãos e viu seu próprio nome rabiscado na última página: Edgar. Seu coração parou ao compreender que ela não era Clara. Nunca fora Clara. Sua mente havia criado uma nova identidade para escapar da verdade. Ela era Edgar, o homem que havia aberto o portal décadas antes. O ritual que antes fora interrompido agora estava completo e a escuridão retornara para reivindicá-lo. O homem de terno preto se levantou e estendeu a mão. Sem escolha, Edgar, ou Clara, assegurou, e as sombras ao redor os engoliram em um abraço frio e final.